Bem, meus queridos, hoje a liturgia de uma forma muito bonita, não é? Nós temos o deleite de podermos aproveitar essas 4 leituras para que possamos aprender mais de Deus, aprender a crescer, a saber do seu amor por nós, do seu cuidado, e também, diante disso, podemos dar uma resposta mais sincera a todo esse amor que Deus tem derramado sobre cada um de nós, não é? Sabe que eu diria que o principal ensinamento que o Senhor nos dá hoje é o podermos aprender mais a discernir sobre o que nós vivemos, não é? Sobre as coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. Porque por várias vezes nós nos prendemos no passado, não vivenciamos o presente e ainda por pior, nos angustiamos com o futuro, não é? Vamos ver isso. Sabe, a primeira leitura de hoje é tirada do livro de Isaías, não é? Da sua segunda parte, que os estudiosos chamam do livro da consolação. Por que ele tem esse nome? Porque esses textos foram tirados e foram escritos, não é? Quando o profeta queria dar consolo ao povo, à porção do povo de Deus que estava exilada na Babilônia. Ou seja, estavam fora da sua terra natal, eram estrangeiros, não é? E já fazia algumas décadas que esse povo já não habitava em Judá, já não habitava em Jerusalém, estavam sob o domínio de Nabucodonosor, não é? Cativos. Já perdiam a esperança de um Deus que outrora tinha ajudado tanto o povo hebreu, e agora parece que eles estavam entregues a deuses inimigos, a um povo que não era o seu, a um rei que não era o seu. O povo estava desanimado. Mas aí o autor escreve dando coragem, não é? Consolo a esse povo, e ele relembrou as coisas do passado. Olha, lembrem do Deus que os tirou da escravidão, quando vocês eram estrangeiros na terra do Egito. Deus, com sua mão poderosa, os tirou, abrindo o mar vermelho, derrotando os cavaleiros poderosos do Egito. Lembrem dos prodígios, dos milagres, do Deus que os tirou da escravidão. Mas não fiquem presos a essas memórias, a essas lembranças. Valorizem, mas olhem para o futuro. É como se Deus dissesse assim, né, através da boca do profeta: olha, eu fiz prodígios e maravilhas, mas eu tenho algo ainda maior e melhor. Da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Deus passar, agora que eles eram também estrangeiros numa terra estranha, Deus abriria uma estrada no deserto para que esse mesmo povo pudesse voltar à sua pátria. São palavras bonitas, não é? Que nos traz um ensinamento, que por vezes também nós devemos olhar o nosso passado, não com saudosismo, né? Que por vezes nós vemos tanta gente por aí olhar com saudosismo até meio doentio a respeito do passado, como aquelas pessoas que postam: o tempo bom era esse tempo da minha infância, né? E toca os modão e não sei o que mais, e os meninos correndo, jogando bete, né? E não sei o que lá, e fala: olha, esse que é o tempo bom, o povo respeitava. Ou senão, outros dizem: o tempo bom é da minha juventude, né? As festas eram mais não sei o que, não sei o que. E parece que se prendem nesse tempo e não vivenciam hoje, não é? Aquele tempo é bom, mas e o hoje? O que é que nós podemos viver hoje? Porque certamente que aquele tempo que foi bom teve também suas coisas ruins, não é?
Da mesma forma que esse tempo aqui é bom, mas também tem as suas coisas ruins. Agora, qual é o nosso olhar sobre tudo isso? O que é que nós escolhemos? Ficarmos só presos no passado ou valorizar as coisas boas do passado, trazendo como exemplo para os dias de hoje, não é? E assim nós não nos angustiamos com o futuro. Sabe que às vezes as coisas que nós vivemos hoje, nem todas são pecados, né? E às vezes nós nos entristecemos com isso. Olha, as pessoas por vezes vivem uma vida desregrada, procurando os seus prazeres e as suas sensações, às vezes mais banais. Mas por vezes temos tantas pessoas por aí que também não vivenciam o presente. Umas se enganam, não é, com esses prazeres, outras nem vivem esses prazeres, ou seja, buscam viver, buscando cada vez mais trabalhar, para buscar ter um conforto no seu futuro. Isso não é pecado, não é? Isso não é pecado. Mas eles esquecem de viver o presente. E o conforto que talvez lhes traga esse trabalho agora, no futuro, também não nos garante a salvação. Não é verdade? Temos que ter cuidado para saber regrar bem tudo na nossa vida, tirar as coisas boas, colocarem os pingos nos ir, vamos dizer assim, não é? Da nossa vida, da nossa caminhada, para que possamos ter essa plena relação da minha vida material, da minha vida espiritual, para que eu possa, como diz São Paulo, alcançar a meta, buscar a meta, correr para alcançar a meta, não é? Que é uma vida boa, digna, honesta, onde Deus é o centro da nossa vida. Porque se Ele fez, e olha só, por vezes eu tenho me repetido sobre isso, porque se a gente olhar para o nosso passado, como o povo de Deus foi convidado pelo profeta a olhar a história do seu povo, a gente vai ver a presença de Deus. Por vezes nós não fazemos esse raciocínio, não é? Mas veja, quantos foram os momentos da nossa vida e da nossa caminhada até o dia presente de hoje, mesmo os que são mais jovens, que de repente nós passamos por momentos difíceis, perdas, sofrimentos, dores, desilusões, não é? Seja no lado amoroso, afetivo, nós de alguma forma passamos pela dor, pelo sofrimento em algum momento da nossa vida. E nesse momento de desamparo, por vezes nós pensamos, não é? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Como vou sair dessa situação? Às vezes não é conosco, às vezes até com amigo ou parente, não é? A pessoa passa pela morte, pela doença, situações que de repente a gente não sabe o que fazer, não sabe como nos colocar diante de tudo isso. E aí, passado algum tempo, tudo se acalmou, tudo passou e nós estamos aí. Olha, vamos relembrar da Covid, não é? Da pandemia, já se passaram 3, 4 anos? 4 anos, não é? Olha quanto sofrimento nós passamos nesse período, quantas pessoas perderam seus entes queridos, quantas pessoas adoentadas, nós com medo de sair de casa, quanto de nós estivemos em hospitais, e de repente estamos no dia de hoje, temos às vezes que nos esforçar para lembrar deste tempo, não é? Não lembrava que já fazia 4 anos? Olha, Deus não nos ajudou a passar por essa tormenta? Se a gente bem olhar, se a gente fazer esse uso lógico da nossa razão, a gente vai ver a presença e o amor de Deus. E hoje, embora aquele tempo seja de sofrimento, e quantas vezes eu mesmo pensei, olha, é o fim, olha, não tem solução, e de repente nós estamos aqui, não é? E eu tenho que me esforçar para lembrar desse tempo. Quem me ajudou? Quem nos ajudou? Senão a mão de Deus. E esse Deus que fez isso por mim e por nós, pode fazer muito mais
na nossa vida no futuro, não é? Olha como é que deve ser a nossa lógica. Eu não vou me aprisionar no sofrimento e na dor que aconteceu há 4 anos atrás, mas vou lembrar do Deus que esteve comigo e vai estar comigo também no amanhã e até o último dia da nossa vida. Sabe, meus queridos, São Paulo vai também trabalhar e falar dessa ação de Deus, não é, prodigiosa na vida de São Paulo. Nós lemos um pequeno trecho do capítulo 3 da carta de São Paulo aos Filipenses, né? Mas seria tão bom se a liturgia nos colocasse o capítulo 3 inteiro, para que a gente pudesse refletir, porque na primeira parte do capítulo 3, São Paulo meio que dá um testemunho, né, sobre quem ele era. E ele vai falar assim: olha, eu era quem mais poderia me vangloriar de quem eu era antes de ter um encontro com Cristo. Aí ele vai elencar o que ele era, não é? Ele vai dizer assim: eu era judeu, filho de judeu, eu era irrepreensível em tudo que eu fazia, eu era um fariseu, eu era uma autoridade diante dos religiosos judeus, eu tinha um cargo importante, eu era de família importante. Ou seja, tudo que uma pessoa podia tirar para se vangloriar. Como se no dia de hoje eu pudesse dizer assim: olha quem eu sou. Sou estudado, tenho vários diplomas, tenho dinheiro, minha família é uma família rica, tenho alto cargo no governo. É parecido, né? São Paulo estava dizendo: olha, eu sou o que mais poderia me vangloriar do meu passado. E diante de tudo isso ele vai dizer: mas olha, depois do meu encontro com Cristo, depois que ele me alcançou, isso tudo é, olha as palavras de São Paulo, é como excremento, não é? Não vale nada, é lixo diante dessa nova vida em Jesus Cristo. Toda a minha vida pregressa, tudo que eu vivi no passado, não vale nada diante do encontro que eu tive com Jesus Cristo. Resumindo, é isso que São Paulo fala, não é? E depois, no texto que nós lemos hoje, ele vai dizer tipo assim: olha, Jesus me alcançou, e ele está falando do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, não é? Mas eu ainda tenho que correr para alcançar a meta, para alcançá-lo. Eu ainda não sou perfeito, mas eu vou correr, eu estou disposto a ir ao seu encontro, a fazer a sua vontade. Eu ainda não sou perfeito, mas eu vou correr, eu vou alcançar, eu vou à meta. Sabe, meus queridos, cada um de nós tem o seu passado, não é? Muitos de nós não fizemos coisas que sempre alegraram o coração de Deus. Por vezes nós fizemos coisas ruins. Por vezes não estávamos na vontade de Deus e nem queríamos estar. Mas olha esse amor tão grande que Deus tem por cada um de nós. É um amor que não olha o passado, não é? Mas o que nós podemos ser em Jesus Cristo daqui adiante. Não fica remoendo as coisas antigas como que para jogar na nossa cara, mas é um amor que está disposto a apagar todo o passado para vivermos uma vida nova em Cristo no futuro. Que amor é esse, não é? Tão desprendido, que amor tão grande, porque nós bem sabemos que nosso coração é ruim e por vezes nós guardamos coisas para jogar na cara do outro, não é? Se alguém nos faz alguma coisa errada, de repente a gente nem fala na hora, mas no momento em que a gente acha oportuno, talvez para vencer uma discussão, a gente despeja tudo aquilo do passado na cara da outra pessoa. Deus não é assim. O amor de Deus é muito maior, não é? Muito maior. Sabe, o evangelho de hoje é um evangelho, um texto bastante conhecido, não é?
fala da mulher adúltera, que é colocada à frente de Jesus, porque os fariseus e os mestres da lei queriam experimentar Jesus, ou seja, colocar Jesus à prova. E eles dizem o seguinte: olha, Jesus, chama ele de mestre, não é? Mas se realmente fosse o mestre deles, eles não fariam isso com Jesus, tentando experimentá-lo. Mas essa atitude é bastante hipócrita, não é? Chama Jesus de mestre e diz: olha, a lei de Moisés nos diz que essas mulheres pegas em flagrante adultério deveriam ser apedrejadas. Jesus se cala, se abaixa e começa a escrever no chão, como se pensasse, não é? Olha, a que ponto chegou a humanidade, ao ponto de tentar levar à morte uma pessoa por causa de um erro. E eu não quero, já em outras oportunidades, nas minhas reflexões, eu falei desse pecado dessa mulher, da ação de Jesus diante dela, mas eu queria expor outros pontos de vista hoje, não é? Outros pontos de vista. Olha, quando Moisés recebe os 10 mandamentos lá nas tábuas da lei no Monte Sinai, 2 mandamentos são importantes para a gente entender a cena vivida por Jesus hoje, né? O 5º mandamento, que é não matar, e o 6º mandamento, que na tábua da lei está lá: não cometerás adultério. Mas veja que incoerência que, com o passar do tempo, essa lei de não cometer adultério foi levada ao ponto de que, para evitar o não cometer adultério, o castigo seria a morte. Mas que contrassenso é esse, não é? Uma lei diz para não matar, mas para viver a outra lei, se permitiu matar aquele que infringisse a 2ª lei. Que senso é esse, não é? Parece uma ilógica. Mas veja, trazendo para o tempo de hoje, é algo que nós ainda fazemos, não é? Percebam, por vezes nós ouvimos manifestações por aí que defendem a vida. Quando teve aquele brutal, eu diria, assassinato por motivos racistas, lá nos Estados Unidos, daquele homem negro, né, pela polícia, muitas manifestações do mundo inteiro gritavam: vidas pretas importam. Temos também no Brasil tantas manifestações diante de alguns mártires do nosso tempo, que gritam: fulano de tal, presente. Talvez tiveram uma morte bárbara, não é? Mas são lutas pela vida. Mas mesmo diante dessas lutas pela vida, e às vezes as mesmas pessoas, de repente também bradam: bandido bom é bandido morto. De um lado estão defendendo a vida, de repente, qual vida que importa? Não é? Uns defendem até a vida dos animais, mas de repente a vida no ventre de uma pessoa já não tem o mesmo valor, ela chama de feto e quer abortar. Olha, parece que nós somos capazes das mesmas coisas que essas pessoas lá atrás já faziam, não é? Distorcer o valor da vida e o que é pecado ou não. Olha, eu vou aproveitar essa história narrada no Evangelho de São João para contar uma outra historinha. Dizem que, pouco tempo depois, uma daquelas pessoas que largaram suas pedras ao ouvirem as palavras de Jesus, se encontrava na mesma situação. Um homem foi pego em flagrante adultério e levado a uma praça para ser apedrejado. E olha, eu acho que eu não falei para vocês, mas essa lei de
para matar os pegos em adultério não era válido só para a mulher, não é? Era para os dois, né? Homem e mulher pego em adultério. Mas no caso contado na narrativa de São João, acho que o homem era mais esperto, então ele deu na carreira e a mulher ficou para trás, pegaram só ela, não é? Então valia para os dois. Voltamos à minha historinha. Então esse homem estava na praça pública, pronto para ser apedrejado. E então um daqueles que estavam presentes, quando Jesus disse aquelas palavras, pensou: vou também eu evitar que esse homem seja apedrejado, usando as palavras de Jesus, não é? Então, quando aqueles homens já estavam prontos para condenar aquele adúltero, ele disse: vós, irmãos, que nunca erraram, atirem a primeira pedra. Rapaz, foi pedra para tudo quanto é lado. De repente ele interrompeu e falou: não, vocês não me escutaram? Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. E um de lá já gritou, não é? Dessa distância eu nunca errei. Essa historinha é só para quê? Para a gente perceber que a palavra de Jesus só tem efeito naqueles que estão dispostos e abertos de coração, não é? Porque olha, se aquela primeira pessoa, o mais velho, não tivesse aberto de coração para as palavras de Jesus, ele não teria jogado a pedra no chão. Ele ignoraria Jesus e atiraria a pedra. E a partir daquele momento, vocês sabem que nós, seres humanos, temos esse senso estranho, não é? De ação em grupo, que um faz uma besteira, parece que os outros tudo fazem a mesma coisa, não é? Como quando, já viu aquelas crianças que eles estão, 10 crianças, um aperta a campainha e corre, o que os outros fazem? Corre todo mundo, porque eles não fizeram nada, mas corre, não corre? A gente tem esse senso, né? Um faz uma besteira, de repente todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, se um tivesse atirado a pedra, o primeiro, não tivesse escutado Jesus, os outros todos tinham feito a mesma coisa. Abertura à palavra de Deus, não é? Abertura à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom a gente pensar sobre isso, porque por vezes nós também, na nossa vida, nós gostamos de ter essa mesma ação desses mestres da lei, desses fariseus, de condenar as pessoas. Acho que eu já disse alguma vez, mas talvez seria bom repetir, que nós deveríamos sempre fazer juízo das coisas. Fazer juízo é uma coisa, não é? Condenar é outra coisa. A gente faz juízo diante do que a outra pessoa viveu, para que a gente possa não cair nos mesmos erros e perceber, olha, aquela pessoa está vivendo isso e aquilo, não é uma coisa que eu quero para a minha vida, então eu posso evitar, não é? Isso, fazer escolhas melhores nesse ponto, definir a minha vida, as minhas escolhas, a meta que eu quero alcançar na minha vida. Mas por vezes a nossa ação é: nossa, aí vai para o inferno. Olha o que ela está fazendo, acabando com a vida dela. Olha que coisa que essa mulher está fazendo. Como é que pode? Tão bonita e mexendo com esse tipo de coisa. Condenando, não é? Condenando. É bom a gente pensar até sobre isso, porque nós somos mestres em condenar o outro, não é? Em condenar o outro. Jesus não acolhe o pecado. Jesus também não condena. Olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas vá. E não cometa os mesmos erros, não é? Sabe, meus queridos, eu disse já no início que esses textos são excelentes para a gente repensar a nossa história e a nossa vida, para que a gente possa não ficar nos aprisionando ao tempo, não é?
São Paulo nos dá essa indicativa de que a gente deve olhar para o futuro, para a nossa meta. As coisas do passado devem ser valorizadas e a gente aprender com os nossos erros e acertos, mas que a gente possa vivenciar o nosso futuro, vivenciar o nosso presente, as coisas que nós fazemos aqui, para que elas sejam um alicerce seguro para o que nós queremos construir, o que nós queremos alcançar na nossa vida e ter sempre como meta, não é? A nossa salvação, uma vida em Deus. Muito bem, eu acho que já está bom, né? Já falei bastante, vou deixar um pouquinho para a semana que vem. Não, semana que vem eu já não vou falar nada, né? Nós não temos celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.